Thalita, Oi, Gleice. tudo bom? Tudo jóia e você? Tudo bem, que bom que você aceitou o convite de estar aqui com a gente. Ai, que bom. Obrigada pelo convite. É um prazer Imagina. participar da live. Apesar Bom, da então timidez. eu acho que vale a pena a gente fazer uma apresentação, porque como ela vai ficar gravada, né? Pode ser que outras pessoas que não conheçam o CAPS, não conheçam a gente, pode estar assistindo. Então, meu nome é Gleice, eu sou psicóloga, eu trabalho no CAPS AD de Samambaia, e aí nós convidamos, né, a Thalita para estar falando um pouquinho sobre o papel da farmácia, do farmacêutico, algumas questões relacionadas ao medicamento para a gente. Essa dúvida veio porque isso é muito comum no consultório, nos grupos, os pacientes têm muita dúvida de como funciona essa relação com a medicação, do papel da farmácia, então por isso que a gente resolveu trazer esse tema para discussão. Então, eu queria que você se apresentasse um pouquinho antes da gente começar. Tá bom. Então, meu nome é Thalita, eu sou farmacêutica. Me formei em 2009 pela Universidade Católica aqui de Brasília. E após isso eu fiz especialização em farmacologia clínica pela Universidade de Brasília. Sou uma das farmacêuticas aqui no CAPS AD de Samambaia. Estou no serviço há 3 anos. O CAPS, ele foi a minha primeira experiência na saúde mental. Durante esses 3 anos, eu fui supervisora também no serviço. E esse foi um fator que me ajudou a conhecer mais sobre o CAPS. Então, isso foi muito importante, porque eu pude conhecer e passar nos diversos setores e acompanhar de perto, né, o serviço do CAPS e estar a par, né, do tratamento e conhecer de pertinho todos os setores aqui do serviço. Legal. Isso que você fala, Thalita, é uma coisa que eu sempre falo em relação aos profissionais do CAPS. Porque não tem como você ser só farmacêutico, só psicólogo, só médico. Você tem que se envolver, né? Você tem que estar presente ali na dinâmica do serviço, conhecer todas as áreas, todas as etapas e realmente fazer parte da saúde mental, né? E é muito legal quando você traz do papel da supervisão, porque a gente vê então isso acontecer inclusive na farmácia, né? Porque isso é muito importante. Você realmente entrar dentro do CAPS. Então, fala um pouquinho pra gente sobre o papel do farmacêutico, Thalita, na saúde mental. Porque eu acho que isso é uma coisa nova, que poucas pessoas conhecem, né? Acho que poucas pessoas já conversaram com o farmacêutico que atua dentro de CAPS e tem muitas dúvidas de como é, o que faz esse profissional, por que tem um farmacêutico dentro do CAPS. Explica um pouquinho pra gente. Isso, assim, como eu disse, o CAPS ele também foi a minha primeira experiência, né, na saúde mental. Diferente dos outros especialistas que trabalham aqui com a gente na equipe multidisciplinar, geralmente, né, os psicólogos, os enfermeiros, assistente social, durante a graduação, todos eles tiveram experiências na saúde mental. Ou eles tiveram disciplinas ou estágios, e na minha graduação em farmácia, eu não tive nenhuma disciplina e nem nenhum estágio na área de saúde mental. Eu não sei, assim, como que tá hoje em dia, né? Se isso já mudou no currículo. Assim, como eu estou há muito tempo fora da universidade, eu não sei como que tá agora. Mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar no CAPS, eu vi o quanto o farmacêutico ele é importante dentro da saúde mental. Porque o medicamento, ele é uma das ferramentas assim essenciais no tratamento do, né, do paciente. E o farmacêutico, ele é o profissional responsável por estar acompanhando e orientando o paciente quanto ao uso racional do medicamento. Então, um paciente orientado quanto a esse uso, ele vai com certeza ter uma adesão e ter um tratamento bem melhor. Então, é um papel muito importante que a gente desempenha aqui no CAPS. Thalita, uma dúvida que eu sempre ouço o pessoal falar. Já que tem uma farmácia no CAPS, então eu vou lá, que a farmácia é perto da minha casa, eu passei no posto, eu peguei uma receita, então eu vou lá na farmácia, que é mais fácil para mim. Afinal, quem pode usar essa farmácia, quem não pode? Como é que as pessoas fazem para ter acesso? Explica para a gente um pouquinho do público da farmácia de um CAPS. Então, a farmácia do CAPS, ela é exclusiva para os pacientes que estão acompanhados aqui no serviço. Isso não é assim porque a gente que criou, né? É uma portaria do Ministério da Saúde que estipula, né, assim, a elaboração dos CAPs, das unidades de acolhimento,
E ela estipula que o CAPS ele tem que ter uma farmácia e que essa farmácia ela é exclusiva para os pacientes que estão em acompanhamento naquele serviço. Então, a nossa farmácia ela é diferente das farmácias da atenção primária, que são aquelas farmácias das universidades, das UBSs, né? Que são as farmácias dos postinhos, as farmácias das clínicas da família. Por quê? Porque o nosso serviço ele é um serviço especializado. O CAPS, ele trabalha voltado para um tratamento específico. No caso do nosso, é o tratamento dos transtornos relacionados ao uso abusivo, né, de álcool e de outras drogas. Então, a nossa farmácia, ela recebe medicamentos específicos para esse tipo de tratamento. Então, a gente não consegue estar dispensando os medicamentos voltados para atenção básica, igual, né, os pacientes precisam, né, nos postinhos. A gente recebe os medicamentos mesmo específicos para o tratamento da dependência química. Ótimo, ó, já temos 12 pessoas online, o André entrou, a Valesca entrou, coisa boa. Gente, se vocês quiserem colocar pergunta, tá? Então tá super aberto. Então, Thalita, significa que se eu faço tratamento no CAPS, a minha mãe foi lá na farmácia, no postinho, pegou uma receita, ela não pode ir pegar na farmácia do CAPS, porque a farmácia do CAPS é específica para os pacientes. É isso, né? Exatamente. Agora, uma outra dúvida que surge demais, Thalita, isso eu ouço assim quase todos os dias. O paciente, ele não conseguiu marcar a consulta com o médico, demorou, e ele tá, enfim, às vezes com insônia, com um monte de sintoma, e ele quer tomar um remédio. E aí eu conheço um vizinho, um parente, alguém que tem o mesmo sintoma que eu, e eu contei meu problema, e meu vizinho falou, não, toma esse remédio aqui que é tira e queda, toma que você vai ficar bem. Nesses casos, Thalita, o que é que você orienta, né? O paciente não conseguiu marcar a consulta e tá pedindo orientação, né, para outras pessoas, o que ele deve fazer nesses casos? Gleice, a gente orienta a esperar. Assim, a gente sabe o quanto a automedicação ela é perigosa, principalmente para esse tipo de tratamento. Então, assim, cada indivíduo, ele é único e ele tem que ser avaliado de acordo com as particularidades, né, dele. Assim, que é o sexo, a idade, se ele já tem alguma doença pré-existente, às vezes ele já faz uso de medicamento para tratar, né, alguma doença que ele tem. E só quem vai poder dar esse diagnóstico é o médico. Ele, né, o profissional capacitado para dar esse tipo de diagnóstico. Então, a gente orienta o paciente realmente a esperar e não fazer uso de medicamentos por conta própria. A gente sabe, assim, o paciente, ele ter vindo ao CAPS já é um passo muito importante. A gente sabe, né, o valor que tem para ele ter chegado ao serviço, ele já passou por muitas coisas para ter chegado aqui. Então, a gente realmente orienta o paciente a esperar. A gente sabe que o nosso serviço, ele é um serviço de portas abertas. Você pode até estar explicando melhor como você fica na assistência. Você pode até estar falando melhor, né? Assim, então, o nosso acolhimento, ele funciona através de demanda espontânea, né? E o acolhimento, o paciente, ele não precisa estar marcando para ele passar por um acolhimento com um especialista. Que pode ser qualquer profissional da equipe multidisciplinar, né? Então, às vezes, nesse acolhimento, o paciente, ele vai ser feita uma escuta qualificada com esse paciente. Nessa escuta, várias demandas elas vão ser ouvidas e o paciente já vai sair dali com um outro ânimo, uma outra cabeça. Ele vai ver assim, o medicamento ele é muito importante, mas ele não é a única ferramenta do nosso tratamento. O nosso tratamento ele é multifatorial. Então, se você quiser falar eu acho muito importante que você está trazendo, né? Quando a Thalita fala de serviço de portas abertas, né? Isso é muito importante. Não precisa do encaminhamento de alguém, né? Fazer alguma coisa para mandar o paciente para o CAPS. A gente às vezes recebe isso até aqui mesmo no Instagram. O pessoal fala, eu queria encaminhar alguém, como é que eu faço, onde que eu tenho que ir? Gente, é só ir no CAPS, né? Vai no CAPS, chega lá, vai ser acolhido. Então, assim, é muito fácil, é muito simples. E isso que a Thalita está falando é muito importante. As pessoas têm uma ideia de que vai chegar num serviço, vai tomar um remédio
e vai resolver, né, todos os problemas. E quando a gente fala de um tratamento dentro do CAPS, dentro de um plano terapêutico, a gente pensa isso de uma forma mais sistêmica, mais holística, é um tratamento completo, que envolve uma equipe multidisciplinar. Então, nós temos várias outras ferramentas, né, várias outras técnicas para além da medicação. Porque até deixa eu ver o nome dela aqui, a Simone colocou aqui, hoje está muito difícil conseguir uma consulta com um psiquiatra ou um psicólogo. Então, o que a gente orienta? Quanto mais rápido o indivíduo buscar o CAPS, melhor, né? Então, para que eu vou deixar para a semana que vem, para o mês que vem, se eu posso ir hoje? Então, vá hoje, já passe por essa escuta qualificada que a Thalita falou e já dá início ao tratamento. E uma coisa muito importante, Thalita, que eu acho que às vezes as pessoas ficam, né, na dúvida, assim, eu tenho um familiar, mas ele não quer parar de fazer uso. Para a gente começar o tratamento no CAPS-AD, não precisa querer parar, não precisa, não, então eu só vou quando o fulaninho parar. Não, vamos começar hoje. Porque aí esse processo de conscientização, às vezes é um processo que demora tempo, demora um tempo maior. Enquanto isso, a gente já começa a trabalhar com esse indivíduo uma série de outras coisas que precisam ser trabalhadas. Ou seja, né, vamos começar o tratamento, vamos valorizar esse trabalho. A gente começa a sensibilizar o paciente, né? Sim, sim. Vamos valorizar esse trabalho interdisciplinar e o que a Thalita falou, acho que vale a pena reforçar. A automedicação, ela é muito perigosa. Ela é muito mais perigosa do que a não medicação, né? Isso. Então, muitas vezes, o que o meu vizinho tem, o que o meu parente usa, não é aquele medicamento que é certo para mim. Então, isso é muito importante. Uma outra coisa que eu escuto demais... Ela pode também acabar depois dificultando o diagnóstico do médico. Sim. Agravando os sintomas do paciente, às vezes gerando algum efeito adverso, alguma alergia, alguma intoxicação. Então, por isso, realmente é aconselhável o paciente esperar. E a gente também tem um outro tipo de caso, que é o caso do paciente que ele já faz acompanhamento no CAPS e por algum motivo o medicamento dele acabou e ele não conseguiu consultar e teve que interromper o tratamento. Porque aqui na farmácia, a gente sempre entrega o medicamento para 2 meses. Então, para 60 dias, né? Que é também o prazo que o paciente vai passar pelo médico. Ele sempre vai passar pela consulta de 2 em 2 meses. Então, como a agenda dos médicos, ela abre com antecedência de 1 mês, a gente sempre pede ao paciente, olha, você está pegando a sua medicação aqui hoje, então daqui 1 mês você tem que voltar para marcar o seu retorno com o médico. Então, volta para marcar o seu retorno para você não interromper o tratamento. Só que, às vezes, acontece algum imprevisto, o paciente ele não consegue vir e pede a consulta. Então, a gente sempre pede, nesses casos, o paciente tem que procurar o serviço. Ele não pode interromper o tratamento. Ele procura o serviço, ele vem, sempre vai ter um profissional aqui para escutar o paciente. Às vezes tem algum médico, né? Assim, se tiver algum médico, se tiver uma possibilidade de um encaixe, né? O médico vai poder fazer esse encaixe. Assim, a gente vai fazer de tudo para atender o paciente, para não deixar ele sem medicamento, porque a gente sabe a importância de não interromper o tratamento, né? Sim. E é o que eu sempre falo, né? O CAPS, ele tem que ser um ponto de apoio. É aquele lugar que você confia, que você busca. Aconteça o que acontecer, você tem que estar ali. Então, é muito importante o paciente estar próximo. Perdi minha consulta, perdi meu remédio, tomei remédio errado, tomei remédio do vizinho. O que acontecer, você precisa estar comunicando à equipe. É muito importante a equipe saber e fazer um acompanhamento. Eu acho que isso é o acompanhamento, né? O CAPS, ele não quer só te dar uma receita e tchau, vai tomar na sua casa. Não, a gente quer acompanhar como é que você está tomando, o que está acontecendo, né, durante esse tempo. Então, é um acompanhamento próximo mesmo. E para isso, a gente precisa que o paciente e a família, né, tenha o CAPS como um ponto de apoio realmente. Uma outra coisa que eu escuto demais, Thalita, é que o pessoal fala em relação à mistura de álcool e medicamentos e drogas, né? Eu comecei a tomar um remédio, eu posso beber, não posso beber, né? Como é que faz, né? Eu paro de tomar um remédio para fazer uso. Então, os pacientes têm muita dúvida em relação a isso. O que você orientaria o paciente que tem essa dúvida em relação, ou o familiar, né? Da mistura de álcool ou drogas com a medicação prescrita pelo médico? Gleice, em geral, a mistura de medicamentos com álcool é totalmente contraindicada. Assim, a gente sabe
que o álcool, ele é, uma substância que ela é depressora do sistema nervoso central. E a gente tem vários medicamentos que também são depressores do sistema nervoso central. Inclusive, eu vou até mostrar alguns que a gente tem aqui. Então, assim, no geral, o álcool com os medicamentos vai depender de cada medicamento. Cada medicamento vai agir de uma maneira e vai provocar efeitos diferentes no nosso organismo. Então, alguns medicamentos eles vão ter o seu efeito potencializado, outros eles podem ter o seu efeito diminuído, podem estar levando até a intoxicação no nosso organismo. Então, essa mistura é uma mistura muito perigosa. Muitos pacientes aqui no nosso serviço, eles usam essas medicações que eu já citei, né? Que são essas medicações que deprimem o nosso sistema nervoso central. O que essas medicações elas fazem? Elas diminuem a atividade do nosso cérebro. Então, elas têm um efeito sedativo. Algumas são bem conhecidas, né? Deixa eu mostrar aqui só para ilustrar um pouco a nossa live. O famoso diazepam, todo mundo conhece. Clonazepam. Um outro medicamento bem conhecido, fenobarbital. Um outro que a gente tem aqui, a prometazina. Então, o uso desses medicamentos junto com o álcool vai estar potencializando os seus efeitos. E o que isso vai estar levando? O efeito sedativo deles vai ser aumentado. Isso pode estar levando até uma insuficiência respiratória. É um quadro muito grave. E tem muitos pacientes nossos que usam esses medicamentos. Inclusive o diazepam, ele é uma das drogas assim de escolha para abstinência, para tratar abstinência. Então, assim, é uma mistura bem perigosa. O que a gente sugere é que realmente o paciente não faça ingestão de bebidas alcoólicas durante o uso de medicamentos. E uma coisa que eu acho que vale muito a pena, Thalita, igual você falou, né? Depende muito do remédio, depende muito do organismo. O que eu sempre falo para os pacientes e para a família, vale a pena a sinceridade. A equipe não tá ali para te julgar, a equipe não tá ali, né? A equipe tá ali para te acolher. Então, se você tá fazendo mistura, conversa com o seu médico, explica para ele. Se você tá bebendo, se você continua bebendo, continua fazendo uso de múltiplas drogas, fala sempre a verdade pro médico, porque ele não vai te julgar, ele vai pensar formas de te ajudar. Então, igual outro dia eu atendi um paciente, aí ele falou assim para mim, ele acabou fazendo uso, ele recaiu. Aí ele falou, não, mas 3 dias antes eu esqueci de tomar o remédio. E aí eu esqueci durante 3 dias e aí depois eu usei. Tem problema? Eu falei, olha, conversa isso com o seu médico, né? Fala com ele. Então, a gente não precisa ter medo. E aí a gente começa a fazer coisas que a gente não sabe se tá certo ou se tá errado, né? Tentando diminuir o dano. Então, não. Continua fazendo uso. Seja sincero, né? Fala pro seu médico que você está usando, que você continua fazendo, ou que por enquanto você não está dando conta de parar. E junto com você, o médico e a equipe de saúde vão pensar alternativas. O que não dá é pra gente falar, né, pra equipe que eu não estou usando, que eu estou tomando o remédio certinho, e depois a gente fazer uma série de misturas que pode trazer grandes problemas, né? Porque a gente não está aqui para julgar o paciente de forma alguma. A gente está aqui para ajudar, né? E às vezes o paciente sendo sincero com o médico, será que o médico não pode até melhorar a prescrição do paciente? Quem sabe o médico pode acrescentar algum medicamento que pode diminuir ainda mais essa fissura, que é esse desejo do paciente em beber. Então isso também é um fator importante, né, a se pensar. O paciente, ele sempre, uma pergunta também que o paciente ele sempre tem que se fazer por que eu estou tomando esse medicamento? É assim, que ele tem que se questionar. Oi, acho que travou um pouquinho a Thalita. Agora ela volta, deixa eu ver. Bom, gente, mas eu acho que enquanto a Thalita não vem, eu acho que é importante a gente pensar nisso enquanto paciente e enquanto familiar, enquanto profissional, a gente orientar isso, então, para os nossos pacientes. Oi, Thalita. Voltou? Cortou, geral. Tô te ouvindo agora. Voltou? O que você falou antes, não sei se o pessoal conseguiu ouvir. Pessoal, vocês ouviram o que a Thalita falou? Vamos ver. Bom,
Mas você pode repetir esse finalzinho, Thalita? Então, né, na pergunta, né, que a gente tem, que ele sempre tem que se fazer de por que ele está tomando esse medicamento, né? E se ele está tomando esse medicamento justamente para conseguir ficar sem beber, então o médico, talvez ele consiga colocar algum outro medicamento, né, que vai ajudar o paciente a diminuir ainda mais esse desejo. Isso é um fator muito importante. Então, e não ele pensar, eu vou ficar aqui, eu vou esquecer de tomar o medicamento 3 dias para eu poder beber no final de semana. Né? Isso não é uma estratégia legal. Né? Sim, com certeza. E aí uma coisa também que a família pergunta muito, Thalita, é da recusa do paciente de tomar medicação. Né? Então, o paciente não quer tomar, às vezes ele acha que ele não tem problema, ou então ele quer fazer o uso e aí ele não quer tomar porque ele sabe que pode ser uma mistura que não é legal. Nesses casos onde o paciente se recusa, o que a família pode fazer? Tem alguma coisa que a família pode fazer, alguma orientação ou não? Como é que é o procedimento nesses casos? Gleice, você sabe que assim, a recusa, pelo que a gente percebe aqui na farmácia, ela é tão uma prática bem comum. Assim, geralmente os pacientes aqui do nosso serviço, eles não têm muita resistência quanto ao uso de medicamentos. Porque, assim, eles percebem assim, quanto o medicamento vai estar ajudando. Eles sabem que o medicamento, ele vai ajudar na fase da abstinência, ele vai ajudar a diminuir a fissura, vai ajudar a prevenir as recaídas. Então, a gente não vê muitos casos de recusa a tomar medicamento, não. É bem incomum. Mas caso isso aconteça, a família, ela não pode obrigar o paciente a tomar o medicamento, de forma alguma. Até você, como psicóloga, você consegue até explicar melhor, né? Mas assim, obrigar o paciente a tomar o medicamento ou a fazer o tratamento é uma prática que não funciona, não dá certo. A família, ela tem sempre que estar ao lado do paciente e não contra ele. O que a família pode é sensibilizar, né? Apoiar, explicar as vantagens de fazer o uso do medicamento e tentar mesmo sensibilizar o paciente. E aí eu acho que, mais uma vez, essa questão da proximidade entre a família e a equipe do CAPS, né? Que é importante, por exemplo, que a equipe saiba que ele não está tomando, né? Que a equipe saiba como é que tá esse processo. E uma coisa foi até interessante você falar isso, porque a gente trabalha no grupo de família hoje, né? A família falando, quando o paciente não quer se tratar, o que a gente faz? Ou não quer, né? Não quer tomar o remédio. E aí você traz muito essa questão. Tem coisa que é escolha do outro. Eu não posso assumir por ele, né? O que eu posso fazer é estar no apoio, estar no suporte, estar junto com a equipe, tá pensando ali como é que a gente pode fazer para melhorar essas estratégias para dar o suporte necessário. Mas a ação final é realmente do sujeito. O que a gente pode fazer, eu penso que é isso, né? A gente está trabalhando junto, muito com a sinceridade, muito com a verdade, principalmente no CAPS AD, né? É bom que os pacientes saibam disso, a gente não tem julgamento, então o paciente pode vir, pode falar o que for pra gente, né? Que não tá tomando remédio, que tá fazendo uso de droga, e é importante que ele fale, porque aí a gente vai conseguir pensar estratégias dentro daquilo que ele traz pra gente, né? E a gente não vai escolher por ele. A gente vai pensar um plano terapêutico dentro do que aquele sujeito quer para a vida dele, né? E aí é importante esse diálogo entre a família, o paciente, o CAPS. Uma outra coisa, Thalita, que o pessoal, né, fala muito. Às vezes, o paciente pega o remédio na farmácia e o médico muda a medicação. E aí eu tenho um monte de remédio na minha casa. O que eu faço com esse remédio, né? E o remédio pode vencer, e aí tem um vizinho, ou então um colega do grupo que toma o mesmo remédio que eu e não conseguiu consulta, eu dou meu remédio pro colega, o que eu faço com esses remédios? Não, a gente pede, se o paciente tem em casa algum medicamento que não vai utilizar mais, ou que esteja com prazo de validade vencido, ele pode trazer para a gente. Que a gente vai dar o descarte correto para esse medicamento. O que a gente pede para o paciente? Ele pode colocar numa sacolinha de plástico mesmo, no caso dos comprimidos, né, xaropes, ele pode trazer numa sacolinha. Se for seringas e agulhas, ele pode colocar numa garrafinha PET, tampar e trazer, que a gente vai dar esse descarte correto. Nunca jogar o medicamento no lixo comum, nem no vaso sanitário, em pias.
porque esse medicamento ele é um resíduo químico, né? Vai acabar contaminando o solo, a água. Então, nunca ele fazer esse descarte. Aí ele pode estar trazendo para a gente vai estar fazendo esse descarte correto. Não só na nossa farmácia aqui no CAPS, mas em todas as farmácias e drogarias, tanto da rede pública quanto da rede particular. Aqui no Distrito Federal já tem uma lei que obriga essas farmácias a recolherem esses medicamentos. Então, se às vezes o paciente tem uma farmácia, uma drogaria mais perto de casa, ele pode estar entregando também. Que essas farmácias elas vão estar dando um descarte correto para esses medicamentos. Jamais Legal. dá para outra pessoa tomar. Porque o medicamento que serve para mim, às vezes não é o mesmo que vai servir para você. Né? E lembrando assim que esses cuidados que a gente está falando, né, da pessoa não se automedicar e tal, se você tem esse cuidado com você, tem com um colega também, né? Porque é comum eu saber o que o colega do grupo está tomando e o colega do grupo vir para mim e pedir, nossa, tô precisando de uma medicação, não tô dormindo e tal. Não é legal, né? Então é melhor pedir para ele conversar com a equipe, orientar, porque aí a gente consegue fazer uma coisa correta, né? E aí eu acho muito interessante você falar essas questões, Thalita, porque assim, a medicação, né, os remédios, eles são um avanço da ciência que são importantíssimos pra gente, eles nos ajudam muito, mas feito da forma errada pode ser um problema muito grande também, né? Então por isso que é importante tanto o familiar quanto o paciente ter uma conscientização dessa importância de tomar a medicação da forma correta e ter abertura com o profissional, de contar para ele o que está acontecendo, os meus impedimentos, os meus pensamentos em relação a essa medicação, porque às vezes os pacientes têm alguns pensamentos distorcidos que acontecem e às vezes eu tenho vergonha de falar, né? Algum pensamento de, um pensamento que eu ouço muito, tá? Pensamento não, fala, né? Os pacientes chegam a verbalizar no grupo. Eu não vou parar de usar uma droga e ficar dependente de outra. Né? Isso é uma coisa que a gente ouve muito. E peraí, né? Quando é uma medicação prescrita pelo médico, acompanhada, porque é isso que a gente está falando aqui, né? O médico não só te entrega a receita e tchau, nunca mais eu vou te ver. É uma equipe que te acompanha toda semana, você está no grupo. Então, assim, não tem porquê aquilo dar errado, porque se tiver algum problema, você vai informar, a equipe vai rever. Então, é muito importante que a gente use esse avanço da ciência a nosso favor e não contra a gente, né? Isso. É isso mesmo. Fala pra gente um pouquinho também, Thalita, qual que é o horário de funcionamento? Se a pessoa quiser ir, se ela quiser conversar com você, você é acessível? Como é que é essa questão do acesso à farmácia? Sim. Então, o horário de funcionamento da farmácia a gente tem uma novidade, assim, há alguns meses. Eu fiquei muito tempo sozinha aqui na farmácia. Desses 3 anos que eu estou aqui no CAPS, durante uns 2 anos e meio, eu fiquei sozinha. Tem alguns meses que a gente recebeu uma farmacêutica, que é a Andrea, e agora somos 2 no serviço. Então, durante esse tempo, eu fiquei muito presa aos atendimentos, porque como era sozinha, não tinha como, às vezes, eu fazer outros serviços que não o atendimento, a reposição na farmácia. Então, agora, com as 2, a gente está tendo a opção de fazer outras coisas, além de focar nos atendimentos. Então, a gente já está estudando, assim, um monte de projetos. Fazer grupos mais voltados ao medicamento, porque é né? Então tem novidades por aí. Isso, vai vir várias novidades por aí. Atendimentos também mais direcionados, né? À farmácia, ao medicamento. A gente agora vai estar participando também das visitas domiciliares, podendo voltar um pouquinho, né, para o lado da farmácia. Porque antes como era só, eu não tinha esse tempo de ter essa proximidade maior. Né? Às vezes, assim, essa proximidade fora da farmácia ficava muito centralizada aqui. Então, isso vai favorecer bastante. E o horário da farmácia também foi estendido. Agora, a gente funciona de segunda a quinta, de 8 a meio-dia, e de 14 às 18, e nas sextas, de 8 a meio-dia. E o paciente ele pode procurar a gente aqui durante todo o horário de funcionamento. Não só para pegar o medicamento, mas para tirar dúvidas. A gente sempre está disponível aqui para atender o paciente. Uma outra pergunta, essa me veio agora, tá, Thalita? Se eu acho que depois outras pessoas, eu não sei se tem aí outras pessoas
estudantes de farmácia mesmo assistindo a gente, talvez nunca pensaram em saúde mental, né? Se você fosse deixar uma última mensagem para essas pessoas, o que você deixaria? Já que é uma área nova, né? Igual você falou, você nem estudou na faculdade, você que está dentro do CAPS, está na saúde mental, o que você falaria para essas pessoas? Que mensagem você deixaria para elas? Nossa, Gleice, eu acho o CAPS um serviço fantástico. Assim, eu vejo que aqui a gente é muito valorizado. Os pacientes, Uhum, assim, eles valorizam muito o nosso serviço. Eles dão, eles se sentem, o CAPS, ele faz a diferença na vida dos pacientes. Mesmo durante uhum, essa pandemia, que a gente teve tantas dificuldades, assim, em várias, assim, na saúde em geral, assim, o nosso serviço, ele não parou, hora nenhuma, não desamparou, né, os nossos pacientes. E, assim, eu vejo que a gente realmente muda a vida dos nossos pacientes. E eu vejo quantos uhum, pacientes são gratos por isso. Eu acho muito uhum, bom, porque os pacientes, eles chegam aqui na farmácia, enquanto, assim, a gente vê várias farmácias de outros lugares, os pacientes chegam, falam, lá eu não sou bem atendido, tem várias críticas com outros serviços, eles chegam aqui uhum. muito satisfeitos. Eles falam, aqui eu sempre acho meus medicamentos, vocês sempre dão uma atenção diferenciada pra gente. O CAPS, Tem ele vínculo, tem né? o CAPES, ele olha para mim como outros serviços eles não olham. O paciente sempre Uhum, fala isso. Outros aham. serviços não olham para mim, assim. Então, isso deixa a gente muito, né, faz muito bem pra gente. É uma área que eu nunca Ó, pensei, né, em trabalhar, mas eu não uhum, tenho vontade de sair daqui. Assim, eu gosto uhum, muito de trabalhar aqui. A equipe é uma equipe muito boa, que faz a gente ter uhum. vontade de crescer, de aprender mais. É muito bom. Então, a papel, né, o lugar do farmacêutico na saúde mental é uma coisa que você recomenda, então. Recomendo muito. Que legal. É bacana a gente falar isso, né? Porque, assim, como você falou, é uma área nova, às vezes os estudantes nem pensam, e é um lugar onde a pessoa é tão valorizada, tá ali em equipe, né? Faz parte desse processo. Então, eu sempre falo, dentro do CAPS você é muito mais do que só a sua formação, né? Dentro do CAPS você faz parte de um todo, isso é muito bom. E que legal, sabe, Thalita, que você está trazendo pra gente um pouquinho disso. E pessoal, eu queria agradecer todo mundo que participou dessa live. A gente manteve aí a live com 15 pessoas o tempo inteiro, quase. Isso é um bom sinal. Né? Agradecer você também, Thalita, por ter Obrigada. aceitado vir aqui, por contar pra gente um pouquinho. Acho que essa é uma dúvida de muita gente, né? Porque poucas pessoas, como eu te falei, sabem o papel do farmacêutico no CAPS. E para você estar aqui mais com a gente outras vezes conversando. E aí, você quer fazer algumas palavras finais? Eu queria agradecer a você pela oportunidade. E complementar também que a gente, além de estar na farmácia, igual eu te falei, dessas outras áreas que a gente está pensando, nessas ideias que a gente está amadurecendo, né? De fazer grupos, participar das visitas, as reuniões que a gente já participa. O farmacêutico, ele também pode estar fazendo acolhimento, todas as áreas, todas as atividades que os especialistas, né, fazem aqui, o farmacêutico ele também pode fazer. Então, a área é Olha uma área só, muito né? abrangente, né? A saúde mental é Aham. muito abrangente. A gente não precisa estar aqui Uhum. só voltado ao medicamento, né? É Uhum. muito legal. Sim, E eu queria te que agradecer pela bacana. oportunidade. Foi um Tá desafio ótimo. falar em público. Bom, gente, obrigada, Thalita, mais uma vez. E aí depois vocês comentem, curtam e compartilham também essa live com outras pessoas que fazem farmácia, que tem um farmacêutico, para a gente divulgar mesmo o papel da farmácia na saúde mental, né? Como eu falei, é um papel pouco divulgado, mas que tem que ser mais difundido, né? Que é um profissional importantíssimo, é um papel importantíssimo, como a Thalita disse, né? Vem novidades por aí, né? Ela vai ampliar ainda mais. E as pessoas têm que saber disso, né? Que é um Isso. espaço aí novo e que a gente ainda pode fazer muita coisa dentro desse espaço. Isso, aí depois a gente vai divulgando, né, no Instagram do CAPS. Conforme forem aparecendo Uhum. também mais dúvidas, a gente pode estar fazendo outras lives para esclarecer, colocando outros temas. Isso, você pode contar Tá com a ótimo. gente aqui na farmácia, tá bom? Do que precisar. Tá bom, obrigada, pessoal. Obrigada, Obrigada, gente. Thalita. Beijo, Um Gleice. abraço, tchau. Tchau.